Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo a mais um Roda de Entrevista. Essa noite aqui a gente vai falar de um assunto que gerou muita polêmica, a questão das organizações sociais. Essas organizações que agora também vão prestar serviço para o Estado na gestão das escolas públicas. Hoje nós recebemos aqui no Roda de Entrevista o Procurador do Estado, Rafael Arruda. Ele é mestre em Ciências Jurídico-Econômicas e pela Universidade de Lisboa, em Portugal, também é professor convidado da UFG e é Procurador do Estado desde 2006. Ele vai nos ajudar a entender como é que funciona esse modelo de gestão, como é que funciona também o contrato, né? Essa forma de parceria entre o Estado e as organizações sociais. Seja muito bem-vindo, Procurador. Boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de debater numa TV pública tema tão contemporâneo e importante. A gente agradece a participação do senhor aqui. Para me ajudar nessa entrevista, a gente tem os colegas jornalistas Karine Pinheiro, da RBC, que é jornalista e advogada. Bem-vinda, Karine. Boa noite para você. Boa noite. Obrigada pelo convite. A gente agradece a sua participação e também Alex Atanásio, que é da PUC TV e também da revista Aparecida em Pauta. Bem-vindo, Alex. Boa noite para você. Boa noite, Jerônimo. Mais uma vez, um prazer imenso poder participar desse programa. Obrigado. Prazer é nosso em recebê-lo. Muito obrigado. Procurador, vamos começar então pelo começo, digamos assim. Sim. Essa questão da OS, muita gente levanta uma dúvida a respeito se isso é constitucional ou não. É constitucional? Que parâmetros da Constituição Federal garantem que é possível fazer um contrato de gestão em que o Estado ceda e transfira essa questão da coordenação ou da administração das escolas estaduais? Jerônimo, excelente pergunta e esse é o ponto inicial mesmo pelo qual devemos começar. Hoje, o modelo de parcerias do poder público com organizações sociais é um modelo constitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como tal. Mas antes é preciso fazer um breve histórico. A União, o governo federal, no ano de 98, editou a sua Lei Federal de OS, a Lei Federal número 9637 de 98. E esta lei, no ano de 98, foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal. Dizia-se, sustentava-se, que seria uma lei inconstitucional. Então foi ajuizado uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, ADIM esta que levou o número 1923, e em abril de 2015, portanto muito recente, ano passado, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, tendo como relator para o acórdão o ministro Luiz Fux. Muito bem, e o que é que decidiu o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que é constitucional esse modelo de parceria para a execução de serviços sociais, encontra, portanto, amparo na Constituição, sob quais fundamentos? Primeiro, saúde, educação, assistência social, pesquisa científica, meio ambiente, enfim, são serviços sociais de titularidade não exclusiva do Estado. Ou seja, se tratando de educação, que é o que aqui nos interessa. Educação não se constitui em monopólio do Estado. É atividade de titularidade compartilhada, ou seja, atividade não exclusiva de Estado. E é por tudo isso, portanto, que o serviço público de educação, o serviço social de educação, pode então ser cometido a parceiros privados que, com a administração pública, venham a celebrar ajustes de parceria, tal como, por exemplo, o contrato de gestão, que aqui vamos discutir. Então, isso é importante deixar bastante remarcado. A Constituição, ela resguarda um campo de atuação das entidades do setor privado. A Constituição chama as organizações da sociedade civil para que, emparceiradas com o poder público, auxiliem a administração nisso que eu chamo de fenômeno de coprodução do bem público, ou seja, público e privado atuando juntos para o atingimento de uma finalidade de interesse comum. Qual finalidade de interesse comum? Educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade e por aí afora. Baseado nessa decisão, procurador, que foi exatamente implantada as OS nos hospitais públicos estaduais, como a gente tem percebido aí essa experiência no Estado? Antes disso, o modelo já foi implantado. A nossa lei goiana sobre contratos de gestão com OS data do ano de 2005.
Mas o programa de parcerias teve início já um pouco antes, com outra lei que à época disciplinava esse assunto internamente aqui no Estado. Nós sempre acreditamos que esse modelo era e é constitucional. Então, esse julgamento paradigmático do Supremo Tribunal Federal representa, portanto, um divisor de águas no recôncavo das administrações. Por quê? Porque sedimenta, pacifica o entendimento. Agora não há mais dúvidas. Contrato de gestão com organização social é algo constitucional. Então, acredita-se, inclusive, que após com esse julgamento, muitos serão os entes da federação, estados e municípios, que vão passar a adotar esse modelo, porque, volto a repetir, não há mais dúvidas acerca de sua constitucionalidade, assentada aí pelo órgão máximo do judiciário. Mas por que o Estado, ele sozinho, ele não consegue gerir escolas, hospitais? Não seria entregar para a iniciativa privada? Não seria atestar uma certa incompetência do Estado para garantir esses serviços à população? Karine, os problemas são de variadas ordens. Nós enfrentamos hoje, no âmbito da administração pública, dificuldades de ordem burocrática, dificuldades de eficiência, falta de agilidade na atuação da administração pública. Há um problema severo que diz de perto com a desprofissionalização da função pública. E nós temos de reconhecer que há também falta de planejamento, há desorganização, há desídia administrativa, isso tudo permeando as administrações públicas de modo transversal. Procurador, a gente pelo país. Então veja que são dificuldades, são problemas que comprometem uma atuação da administração pública, que deve ser rápida, que deve ser eficiente, que deve ser ágil. É isso que se espera. Burocracia é hoje uma grande dificuldade com que se confrontam os entes públicos no país. Uma lei de licitações que era para ser uma lei da administração, converteu-se com o tempo em uma lei contra a administração. Tamanha as dificuldades e empecilhos que ela traz à administração. Então, por exemplo, o teto de uma escola desaba. É preciso, então, contratar o serviço de reparo. Isso, para a administração pública, tem de ser feito por meio de um procedimento licitatório, seguindo aí os ditames da Lei Federal 8666 de 93. Acontece que o reparo, no andar, no ritmo da administração, não ocorre de um dia para o outro. Então, com isso aqui é apenas para exemplificar, com isso, perde a administração pública aquelas eficiência, agilidade, que eram tão esperadas de sua atuação. E isso, por conseguinte, acaba comprometendo a oferta do serviço social, seja ele de educação, cultura, saúde, assistência social. Eu queria só que o senhor esclarecesse, porque desde que a gente viu essa discussão das OS aqui no Estado, nós ouvimos muito por parte até da própria população, talvez não sei por falta de informação, a palavra privatização. Não se trata disso, procurador? Não se trata nem de privatização, tampouco de terceirização. E eu explico por quê. Não podemos falar que temos aqui um programa de privatização. Primeiro, porque não há desmobilização de ativos estatais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a escola pública ou o hospital público não se tornam patrimônio do privado. Pelo contrário, a escola continua sendo pública, o hospital continua sendo público. Segundo ponto, não há redução da atividade estatal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o serviço ofertado no interior daquela escola pública continua sendo o serviço público de educação. E com os demais serviços sociais se passa a mesma coisa. Terceiro ponto, não há desregulação dessa atividade pública, muito pelo contrário. Porque neste modelo emparceirado de gestão público-privada, ganham importância os mecanismos de controle, fiscalização, supervisão, acompanhamento e regulação. Então, por esses três caracteres que eu aqui apresentei, não há privatização. E não podemos dizer, muito menos, que há terceirização, porque terceirização é algo que a administração celebra com empresas para a prestação de serviços administrativos contínuos. Então, por exemplo, temos terceirização quando o poder público contrata uma empresa
para executar o serviço de limpeza, o serviço de vigilância patrimonial, o serviço de lavanderia, por exemplo, dentro de um hospital público. Nestes casos, o que temos são contratos de prestação de serviço administrativo contínuo, disciplinados aí pela Lei de Licitações. Em parcerias público-privadas em sentido amplo, nomeadamente contrato de gestão com organização social, não se aplica esse tipo de regramento. Muito pelo contrário, temos hoje no estado de Goiás já um ambiente institucional e normativo que é aí caracterizado por um microsistema normativo próprio, qual seja a Lei Estadual de OS, Lei Estadual número 15.503, do ano de 2005, e que vale dizer, no ano de 2013, passou por um amplo e importante processo de aperfeiçoamento normativo. E hoje, sem sombra de dúvidas, podemos dizer que a Lei Goiana de Contratos de Gestão com OS é hoje uma das leis mais avançadas do país. E do ponto de vista jurídico, o que é uma organização social? Ele vai responder daqui a pouquinho para você, que a gente precisa fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta aqui hoje conversando com Rafael Arruda, que é procurador do Estado, está contando para a gente como é que funcionam as organizações sociais. Estamos de volta num instantinho só. Fica aí.